e até mesmo contestar. Porque aqui não tem essa de que nós impomos o que falamos, jamais. A gente lê, demonstra, pode ser que nesse meio tempo pode haver algum erro da minha parte de leitura, e por isso eu conto com os irmãos que até me corrijam, não há problema. Eu sou ser humano, sou passivo de erro. Mas, porém, aqueles que queiram contestar, digamos assim, os que não aceitam o que nós pregamos, digamos assim, quase que na totalidade, se queiram questionar, também fique à vontade, mas desde que me apresente um respaldo de um texto, de preferência na Nova Aliança, se é que vocês entendem o que é Novo Testamento, Nova Aliança ou o Evangelho. Se vocês entenderem, fique à vontade para até contestar, que é importante. Nós não temos aqui nenhuma pretensão de ser líder absoluto, não, jamais. Porque o Evangelho ele é gratuito, e se ele é gratuito, ele também é livre, respeitando o livre-arbítrio que o próprio Pai Celestial criou a cada um de nós. Claro que você é livre para escolher. Mas para contestar, ou para querer debater, ou para querer questionar, de preferência que me traga um argumento, né, sustentável, com texto. Né? Ou Paulo praticou, ou Pedro, Tiago, enfim. Claro que esse texto também tem que estar muito bem entendido, não pode ser um texto isolado, fora do contexto, e também não pode ser um texto de conhecimento humano, natural, também não funciona. Senão vira doutrina de homens. Mas que seja um texto inspirado pelo Espírito Santo, porque se a igreja que constitui homens e mulheres é estritamente guiado pelo Espírito Santo da verdade, então há de ser que esse texto tenha que estar inspirado dentro já da Nova Aliança. Ou seja, o ministério do Espírito. Senão, fica difícil. Não é que a gente quer fugir dos assuntos ou não querem responder. Respondemos, desde que tenha uma pergunta muito bem embasada. E é claro que aquele que tem o Espírito Santo já vai receber a testificação, não há problema. Eu estou dizendo isso para aqueles que não têm o Espírito Santo, aprenderam só a teologia dos homens, e ficam talvez resmungando do outro lado, talvez até em pensamento, não quer falar, não quer participar, sendo que aqui nós damos oportunidade a todos participar. Todos têm o direito de até questionar. Olha, irmão Samuel, isso aqui não é assim, enfim, apresente a sua colocação. Ou, né, se já testificou, amém. Muito bem. Vamos lá, partindo então do tema aqui, dos temas, né? Um deles é sobre amai, né? Que tem lá o primeiro contexto dentro do Antigo Testamento, que era amar o próximo. Depois tem uma colocação de Jesus que amai os vossos inimigos. E vamos entender o que é esse amor, porque as pessoas confundem amor com bajulação, com, como é que eu posso dizer, interesses. Não é amor. Por exemplo, se você agrada uma pessoa por interesse, não é amor verdadeiro, é amor interesseiro. Tá certo? Então, nós temos que quebrar essa ideia, porque a gente lê nas escrituras a palavra amor, mas não define pelo texto e o contexto que tipo de amor é esse. Deveria saber. Todos nós deveríamos ter esse discernimento, mas alguns não têm. É claro que estamos falando esses temas, não talvez para aqueles que fez a pergunta, mas sim para aqueles que fazem a eles a pergunta. Então esses temas vêm a nós, por esses irmãos e essas irmãs, mas que não é eles que estão querendo saber, mas sim as pessoas que abordam eles, que são muitos, né, que eles debatem também, falam, fazendo esse tipo de pergunta. Então vai ser uma resposta para todos, principalmente os que estão fora da Igreja de Cristo, principalmente os que estão no sistema, que não entende nada, porque lá não tem interação, não tem aprendizado, não tem nada, e cria-se uma confusão. Então cada um, por exemplo, o que ocorre muito
o pessoal do sistema, quando eles não têm argumento, e sempre não tem, né, de preferência, eles dizem assim, não, mas cada um tem um medo de interpretar. Não, cada um é usado de um jeito. Não, Deus usa... Não, não é assim. Se só tem um mestre instrutor, não pode ser assim. Ou seja, só tem um canal de ensino. Só tem um mestre instrutor. Então não pode ver esse tipo de... Entendeu? Não é como se fosse assim, um aluno estudando numa sala de aula com um professor e um outro aluno estudando em uma outra sala de aula com outro professor. Aí poderia dar alguma sequência de ensinos diferenciado, embora os professores vão seguir a cartilha. Mas, de repente, eles podem dar um parecer diferente e que o aluno entende que aquilo é diferente. Mas é o parecer do professor e não o que está escrito. Agora, o Espírito Santo, ele nos ensina de uma maneira só e quando ele nos revela o texto, está escrito. Porque ele mesmo inspirou aquele ou aquela para falar. Tá certo? Então não vai mudar. Então essa ideia de que, não, porque cada um aprende... Não, isso é mentira. Isso aí é fugir da verdade, isso é se esquivar, isso não soa bem. Se você é salvo em Cristo Jesus e te ensinaram isso, saiba que te ensinaram errado. Porque isso é argumento muito fraco e sem sustentação para se esquivar. Pronto. Bom, vamos lá. Então, em Lucas 6, eu vou começar desde o primeiro capítulo até chegar ao primeiro tema, né, que nós vamos estar abordando, com relação amai-vos os inimigos, né, e, enfim, vamos ver o que quer dizer aqui nesse texto. Então, Lucas 6:1 diz assim, ó, e aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas, seus discípulos iam arrancando as espigas e esfregando-as, né, com as mãos, e as comiam, quer dizer, eles estavam certamente com muita fome, eles estavam passando por uma seara de plantação de espiga, e eles estavam pegando aquelas espigas, e até esfregando com a mão, quer dizer, ali, e já comendo. Olha só. Alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis isso? Que não é lícito fazer nos sábados. Então, veja que essa colocação aqui veio de quem? Esse questionamento dos fariseus. Entendendo que os fariseus, eles sempre foram inimigos de Jesus e até hoje são. E por coincidência ou não, esses fariseus estão muito bem introduzidos dentro do sistema onde vocês frequentam. Aliás, os ensinamentos que vocês receberam, muito deles veio desse espírito farisaico, que era uma seita terrível, guiada por homens sem condição nenhuma, usada pelo espírito do inimigo, que o próprio Jesus dizia, vocês têm o pai do diabo que quer me matar. Veja que vocês que estão pagando para frequentar esses lugares e até estudando com essas pessoas, intituladas líderes e bons, etc e tal, a maioria delas vem desse espírito farisaico. E por isso nos questiona. Imagine, quer dizer, olha só o questionamento dos fariseus. Só porque os discípulos de Jesus, no dia de sábado, estavam com fome, certamente, e pegaram as espigas e estavam comendo. E os fariseus, hein? Tá vendo só? Por que fazeis isso que não é lícito fazer no sábado? Então, é a mesma coisa esses adventistas malucos aí, né? Infelizmente, já até sabemos de onde vem essa doutrina. Quer dizer, essa doutrina questionatória de que você não pode isso no sábado, não pode aquilo, só tinha que vir dessa seita adventista farisaica. Não tinha que ser outra. Que é praticamente os mesmos, né? Claro que mudou o cenário, mudou o nome das pessoas, mas o sistema de engano é o mesmo. Olha o que diz, olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Jesus, em defesa dos discípulos, vai dizer, e Jesus respondeu e lhe disse, nunca leste
o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus? Só uma correção. Como que Davi entrou na casa de Deus? Você acha que tinha um templo? Não, nem o templo de Salomão estava pronto aqui nessa história. Quando Davi entrou, era na cidade. Ou, podemos dizer até, no tabernáculo, que era uma tenda. Era apenas uma tenda. Então, não fique aí pensando, era a casa de Deus, está vendo? Não. Um tabernáculo, onde aquela arca da aliança se encontrava, isso se dava a entender casa de Deus. Ou a cidade de Jerusalém, como está lá em Salmo 122. Mas leia o 1, o 2 e o 3, que Davi vai dizer da Jerusalém. Então tem que acabar com essa ideia de casa de Deus e imaginar que era um templo. Não. E na nova aliança, essa casa de Deus somos nós que nascemos de novo e não seguimos voz de estranho, ou seja, não participamos de searas de fariseu. Muito bem. Olha lá. E tomou o pão da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só os sacerdotes. Veja só. Então Jesus rebateu o questionamento desses fariseus, também mostrando que o próprio Davi, o rei de Israel, né, que tinha conhecimento, entrando na casa de Deus, ou seja, no tabernáculo, e comeu o pão da proposição com os seus amigos, e também não era lícito comer, senão só os sacerdotes. Só que Jesus diz assim no 5, e dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ou seja, ele é Senhor de todos, inclusive o sábado. Ele é Senhor de todo o tempo, todos os dias, todos os anos, mas inclusive também do sábado. Então, quer dizer, Jesus falou, vocês não sabem nem com quem vocês estão falando. Em outras palavras, que ele é o Senhor até do sábado. Bom, e aconteceu também, no outro sábado, que entrou numa sinagoga e estava ensinando, isso Jesus, veja bem, prestem bem atenção, Jesus quando ia na sinagoga, ou no que eles diziam templo, Jesus ia ensinar, exortar, falar. Ele não ia lá para ficar cantando com eles, batendo palma, pagando, não. Ele ia para corrigir, ensinar, falar, mostrar, porque ele é o mestre. Então vocês que vão nesses lugares, já demonstra que vocês nem têm o Espírito de Cristo. Primeiro que vocês vão nesses lugares para aprender, que seria o contrário. Como é que vocês podem dizer para mim que vocês receberam o Espírito de Cristo, que é o mestre, e vão lá aprender dos fariseus, que não tem a verdade para te passar? Então já prova a pobreza que vocês têm espiritualmente. E vocês têm que, aliás, diga-se de passagem, quantos anos vocês estão frequentando esses lugares? Quantos anos que vocês estão pagando para não aprender? E o pior, blasfemando o caminho da verdade. Como é que vocês podem dizer para mim que vocês oram, que vocês são de Jesus, que vocês têm isso, têm aquilo, e estão lá submetido, subordinado a um fictício que se diz líder, fariseu, enganando, mentindo e roubando vocês? Tem alguma lógica? Não. Vocês podem dizer que vocês têm o Espírito Santo? Não. Vocês pensam que o Espírito Santo é quem? Imagina eu dizer que eu tenho o Espírito Santo e vou ter que ir lá aprender de um mané qualquer lá, que se intitulou. Irmão, nós podemos até ser vistos nesses lugares, mas falando, pregando, exortando, corrigindo e chicoteando esses fariseus. Aí sim, caso ao contrário, não. É isso que precisa entender. Pedro nunca foi membro lá. Paulo, depois que se converteu, que jogou tudo fora, também não se tornou membro lá. Ele mesmo disse, eu me fiz de judeu. Se fez só. Fingiu. Para que possa ganhar os que estão debaixo da lei. Se fez. Ele não disse que ele era. Se fez. Entendeu a diferença? Continuando. Então,
Jesus entrou lá na sinagoga e estava ensinando. Ó, e havia ali um homem que tinha a sua mão direita mirrada, encolhida, travada. Ó, isso já no outro sábado. Ó, e os escribas e os fariseus observavam-no, quer dizer, sempre procurando qualquer coisa para questionar Jesus. Como esses fariseus de plantão, no Facebook e tudo mais, que ficam ali ouvindo a nossa fala, ou qualquer coisinha, para eles tentar achar um argumento, porque eles estão revoltados, porque nós estamos expondo toda a mentira deles, toda a falcatrua, e as pessoas, pelo Espírito da Verdade, estão aprendendo e saindo dessas casas de engano, eles ficam estritamente revoltados, invejosos. E fica, de vez se converter, não, fica tentando achar um defeito para sair falando. Tem que ser coisa de fariseu, né? Olha lá, observando se o curaria no sábado. Olha só, eles já estavam pensando, ó, se ele curar no sábado, vamos denunciar ele. Olha lá, para acharem do que acusar. É exatamente o que acontece. Eles ficam nos observando, qualquer errinho para achar com o que nos acusar. Uma coisa terrível. Uma coisa assim, sabe, de fariseu mesmo. Teve até uns dias atrás aí, um fictício pastor, só tem que ser fictício, né? No Facebook, só porque houve um erro de alguém colocar uma foto errada sobre a igreja sou eu, pronto. Ele já achou. Fez um carnaval, né? Heresia. Agora, roubar o dízimo na heresia. E isso eles roubam todo mês, mensalmente. Enganar as pessoas que lá a igreja, isso não é heresia. Ensinar tudo 90% que eles ensinam, isso não é heresia. Aí um errinho, uma coisa que até já corrigimos. Isso é coisa de fariseu. É porque eles não têm argumento. Agora, cadê que ele volta para debater? Se intitula pastor, mas cadê que ele vem debater? Por que ele não vem aqui na rádio, que nós convidamos ele, para vir aqui ao vivo, para a gente falar sobre dízimo, para ele fazer algumas perguntinhas para ele? Já que ele se acha tão bom, mas é covarde ainda, se esconde. Continuando, versículo 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Você vê que Jesus é onisciente, conhecia os pensamentos deles. E disse ao homem que tinha sua mão mirrada: levanta-te, fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Quer dizer, o homem obedeceu o que Jesus estava mandando ele fazer. Aí, ó. Então Jesus lhes disse. Veja que Jesus não se preocupou com o que os fariseus estavam pensando e ia falar. Exatamente, nós não estamos se preocupando com o que os fariseus pensavam vão falar. Porque nós estamos aqui enviados pelo Pai Celestial, né, na ousadia do Espírito Santo, para ensinar a verdade. Então, não estamos nem preocupados com esses pensamentos desses fariseus que eles vão falar ou não. É o problema deles. Não quer se converter, é um direito deles. Mas não vai poder tirar o nosso direito de pregar a verdade. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem? Uma pergunta que Jesus fez para todos lá. Ou fazer o mal? Ou salvar a vida? Ou matar? Bom, e olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão, né, lhe foi restituída, sã como a outra. Foi um milagre, podemos dizer, na hora, né? Foi um prodígio de maravilha. Um milagre de maravilha que aconteceu diante dos olhos de todos aqueles fariseus, questionadores. Olha só. Olha lá. E ficaram cheios de furor. Quer dizer, olha os fariseus. Uns com os outros conferenciavam-se sobre o que Jesus, né? Sobre o que faria Jesus. Olha, ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite orando a Deus. Então, veja que os fariseus sempre vão ficar com raiva, com inveja. Porque é natural, eles não têm capacidade, eles não têm dom. Esses que se dizem pregadores aí, que se dizem até conhecedor, não conhecem nada, eles não têm dom. Eles têm um título, gente. Não fique com medo de pessoas que têm título. Exibidos. Cadê que eles têm dom?
Tem nada, eles têm que ler um script, têm que ler um livro, têm que decorar lá um texto, têm que levar um esboço, entendeu? Não tem dom nenhum. E quando fala é que nem um papagaio, é repetitivo. Mais nada. Tem revelação, não tem dom, não tem nada. E quando dão profecia, é falsa. Não se cumpre. Então é vergonhoso. Então vocês parem de ficar pagando para esses fariseus. Continuando. Então, quando já era o dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome, né, de apóstolos. Aí Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zeliote. E Judas, irmão de Tiago, e Judas o Iscariote, o que foi o traidor, né? Então tinha 2 Judas, um era o Iscariote. Tinha o Judas, irmão de Tiago, e tinha o Judas Iscariote, que era o traidor, que nós entendemos que já era o joio, que o próprio Jesus, na oração de João 17, vai dizer, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Então esse Judas aqui já era predestinado como o filho da perdição, segundo o que o próprio Jesus diz. Lucas 6, 17 agora. E descendo com eles, parou em um lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos e grandes multidões de povo, de toda a Judéia e de Jerusalém, e de toda a costa marítima de Tito, e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Tá certo? Aí, ó. Como também os atormentados de espíritos imundos que eram curados. Já também englobando aqui o outro tema, né, com relação a milagres, cura que Jesus também fazia. Tá certo? Aí, ó. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. Preste bem atenção. Continuando. E levantando ele os olhos para os céus, seus discípulos diziam, bem-aventurados vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Sempre na linguagem futura que Jesus estava falando, já fazendo uma prenúncia da nova aliança do Novo Testamento, que ia acontecer com eles. Quando diz assim, ó, bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Quer dizer, o Espírito Santo veio trazer fartura para nós. Sabe aquela fome de justiça que eles tinham? Pois quando entrou o Evangelho, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele recebe fartura de fome de justiça, de conhecimento, de sabedoria do Senhor, o Consolador, a guia, a direção, é outro nível. E de graça, detalhe, de graça. Se vocês pagaram, vocês foram enganados. E mais, o que vocês receberam é um falso evangelho. O pior não era o dinheiro que vocês gastaram. O pior é que vocês estão em um falso evangelho. Vocês aprenderam o evangelho anátema. Falso. Se vocês aprenderam de um falso evangelho, logo, aquele que te ensinou vocês também tem um falso espírito. Logo, não vai ter salvação. Como que um falso espírito pode promover salvação naquele que ouve? É claro que não. Como que um desses aí, que a maioria é maçom, poderia pregar para vocês e vocês ser salvos? Claro que não. Seria a mesma coisa que você pensar, não, mas o padre já falou para mim de Jesus. Pois e quem é o padre para falar de Jesus? Por acaso ele tem algum dom? Não. Então como é que você pode ser salvo? Você está sendo guiado por um cego, você também está cego, e diz lá que vai os dois para o buraco. E aí? Então vocês têm que entender. Como é que vocês saem por aí acreditando em tudo que vê? Você pensa que o céu de glória é ser tão simples e tão fácil assim? Que qualquer esquininha tem, como se fosse um boteco? Como se fosse uma vendinha, um mercadinho, qualquer esquina tem? Claro que não. Você está pensando que os discípulos que andaram com Jesus, que tiveram grande dificuldade para andar com Jesus, para permanecer na palavra dele, para depois ainda ser revestido do Espírito dele, e inclusive sofreram fome, perseguição, cadeia e tudo mais, hoje já vinha esses vigaristas, tudo milionário, que é isso, gente? Isso seria um contrassenso. Quer dizer que Pedro sofreu para não praticar a mentira do dízimo, nem usou o dízimo verdadeiro. Paulo, todos eles, nem construíram o templo. Para agora vir esses vigaristas, não,
eles não sabiam o que está fazendo, agora esses professores de teologia que sabem, de prosperidade. Ah, tenha santa paciência, né? Vocês têm que ser muito ingênuos para acreditar numa balela dessa. Você viver no mundo da Alice das Maravilhas. Então, continuando. Bem-aventurados sereis quando olha aqui, ó. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Vocês estão prestando atenção? Lucas 22, ó. Bem-aventurados sereis, quer dizer, condicional futura, igreja, ó. Quando os homens vos odiarem. Porque até então eles não estavam sendo odiados ainda. Mas quando eles passassem a pregar o evangelho, mas com certeza foram odiados. Perseguido, morto, preso. Viu a diferença? E por que antes não? Porque lógico que eles estavam em conluio com a mentira. Você sabe por que vocês estão tudo maravilhoso lá dentro, todo mundo fala bem de vocês, e os pregadores também? Pois é, porque vocês estão exatamente do outro lado. Vocês estão no evangelho anátema, e claro, quem está no evangelho anátema é agradado, bajulado para quem está no evangelho anátema. Entendeu? Então, se você for perguntar para qualquer pregador, pastor, será que eu estou errada por pagar o dízimo? Ele vai dizer, não, meu irmão, imagina, isso é uma coisa boa, você tem que devolver de Deus. Claro, né? Você está fazendo a pergunta para o lobo, para o que é o favorecido. Ué, vai perguntar para esses políticos. Falou, será que é certo vocês receber todas essas mordomias? Claro, imagina, nosso direito, não abro mão. Não é assim que eles vão dizer? Quer dizer, a pergunta para quem vocês vão fazer, né? Até para vocês fazer perguntas, vocês são ingênuos. Como é que vocês vão perguntar justamente para o ladrão? Não. Já pensou? Você vai falar para o ladrão, e aí, ladrão, você acha que... Mas ele é ladrão, gente. Ele vai achar uma justificativa. Ele vai dizer, não, mas é que, sabe o que é? Uma necessidade e tal. Pois é. Não dá, né? É muita ingenuidade. E ainda para dizer que vocês dizem que conhecem as escrituras, ou Bíblia, não sei. Bom, então bem-aventurados sereis quando que nós vamos ser bem-aventurados? Os homens vos odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Viu? Então, por que nós somos perseguidos? Por que nós somos não somos bem vistos por essa quadrilha de gospel? É lógico. Porque nós pregamos e testificamos só do Jesus Cristo verdadeiro e pelo Espírito dele. Como a maioria lá não tem, é óbvio que eles vão nos odiar, vão falar que nós somos falsos profetas, cuidado com esses caras, cuidado com esses desigrejados, e etc, etc. É óbvio. Está escrito aqui já. Você vê que Jesus estava fazendo uma pronúncia já do Novo Testamento. Ó, vocês vão ser bem-aventurados quando vocês forem perseguidos e odiados. Contra vocês, por causa de mim. Agora vocês não são perseguidos. Vocês são até aclamados e amados por eles lá. Bom, viu como tem coisa errada? Olha o versículo 23. Folgai neste dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Ou seja, os pais daqueles ali, certo? Falavam mal dos profetas. Tá vendo só? Perseguiam os profetas. Porque os profetas eram verdadeiros. Os profetas profetizavam a verdade. Os profetas não bajulavam os reis, davam notícias terríveis para eles. E eles odiavam. Incentivavam o povo a odiar. Vai me dizer para mim que você nunca ouviu alguém dizer para você assim, cuidado com esse cara aí, hein? Cuidado com esse tal de Samuel aí. Olha esse tal de Maria aí. Olha essa rádio aí. Deve ser perigoso, né? Porque querem tirar nós da igreja. Querem tirar nós da comunhão. Quer que nós não ajude mais a casa do Senhor. Mas é óbvio, né? já dá até para você deduzir que espírito que está nessas pessoas. Exatamente, somos bem-aventurados por ser perseguidos.
E, aliás, agradecemos os fariseus de plantão que falam, desce a ripa, xinga. Por detrás, né? Porque covarde na frente eles não fazem isso. Mas por trás aí, talvez, nos PV dos irmãozinhos, né, nos comentários, devem fazer, mas não tem coragem. Vira aqui, eles não vêm. Mas para falar por detrás, eles falam. Mas já estamos agradecendo de antemão, né, irmã Maria? Os galardão aí, que tá grande nosso galardão. Você pode continuar, eu não me incomodo, não. Já estava escrito isso, profetizado que vocês iam fazer isso. Então, beleza. Agora veja o detalhe aqui. Versículo 24. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Isso, aí. Tão rico aí? Tá bom aí? Tá bom receber dízimo, oferta, coleta, patrocínio, viajar, avião, carrão, fazenda, helicóptero, e etc, etc. Tá bom, né? Pois é. Só que aqui Jesus está dizendo, ai de vós. E como também está em Tiago 5. Aí, ó. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Nossa. Ai de vós, os que agora rides. Pode rir à vontade aí. Pode se divertir aí. Porque vos lamentareis e chorareis. Eita. Bom, aqui Jesus está falando também, isso aqui é uma coisa que é consequente continuamente, porque isso aconteceu com aqueles que riram de Jesus, riram dos discípulos, debocharam, né, os fariseus e tal, e no ano 70, ai. Veja o que aconteceu no ano 70. Nossa. Choraram, prantearam, se esgabelaram, se jogaram, passaram fome, tiveram que comer a carne um do outro. E lembrando, né, certamente muitos que estavam aqui ouvindo, até os discípulos, e alguém que ouviu essas mensagens, que foi propagada, inclusive está em Mateus também, eles devem ter lembrado, né? Pois é, nós somos rir daquele cara. Ele falou que nós estava alegre, nós estava farto, mas nós ia ter fome, e que nós ia também chorar. Será que não lembraram? Até hoje. Então, vocês não fiquem aí se gabando. Eu sei que vocês ficam aí tirando sarro. Nem de bola, pois é, mas vai chorar. E agora é pior. Porque vocês estão rindo, vocês estão debochando, porque vocês se acham só que o Senhor Jesus, o Mestre, ele, o Pai Celestial, tem um texto que é assombroso, que diz assim, ó, a ira de Deus e do Cordeiro. Ai, você nem queira, sabe, está nessa lista aí. Eu fosse você, ó, caía de joelho, devolvia correndo essa mentira de dízimo, parava aí de perseguir, falar bobagem, se convertia, nascia de novo, entra pela portinha estreita. É melhor você sofrer aqui como nós sofremos, perseguição, lutas e tal, para que tenha galardão no céu, ajuda os necessitados, para você fugir, ou pelo menos, fugir não, se livrar dessa ira futura. Continuando. Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Quando é falso, aí que eles bajulam. Sabe esses pregadores que é bajulado? Ai, aquele homem de Deus, aquele é santo, a maioria fala? Pois é porque é falso. Geralmente os falsos são bajulados, é natural, porque a maioria do povo é cego. Então, onde você vê esses camaradas sendo enaltecido, elogiado, e profeta de Deus, pois é, esses pode ter certeza que é falso. Porque o povão é o povão. O povão elege qualquer um, pode ver, ó. Só presidente ladrão, quem que elegeu? O povão. Aí, e vão eleger de novo. O cara pode ser maçom, pode ser ladrão, esse que o povo gosta, esse que o povo quer. Esse é o herói. Eles não têm senso de avaliação. Esse povo é tão cego que eles não têm senso de avaliação. Imagine. Vocês não conseguem nem eleger um, né? Imagine como é que eles vão escolher esses pregadores. Porque eles escolhem pela força da expressão da maioria.
Se eles veem que a maioria fala que o cara é bom, então é bom. Sabe aquela Maria vai com as outras, né? Aquele ditado que diz? Uma concordou, pronto, todas concordam. Isso é uma, né, psicologia natural. Se todo mundo está falando, você é louco a discordar? Só que o evangelho é o contrário. Pode estar todo mundo falando que esses caras são profetas. Nós vamos dizer, eles são falsos e digamos na cara deles que é falso e ponto e acabou. Mas daí todos vão ficar... Ótimo, ganhamos mais galardão. Que bom que eles vão ficar bravos com a gente. Que bom que vão nos... né, vão querer defender os falsos profetas. Pode defender à vontade. Nós só ganhamos galardão. Olha a continuação. Olha aqui, ó. Mas a vós que isto ouvis, digo, olha como é que Jesus agora vai entrar na questão do tema que a irmã Mari falou. Amai a vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Agora, o que é amar os inimigos? É o que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, quando uma mãe corrige um filho, uma filha, talvez até uma palavra dura, ela está amando ou ela está odiando? Por que ela faz aquilo? Por que um pai, uma mãe, né, que corrige ou até, entre aspas, quer falar mais duro com o seu filho e com a sua filha? É porque de fato ama ou porque odeia? Pare para pensar. Analise. Você vai ter que concordar. Não, é porque ela ama. Pois então. Quando nós descemos porrete nesses camaradas, não é porque nós odiamos eles, porque nós amamos eles. Como assim, irmão Samuel? Pois é, nós queríamos que ele se convertesse. Só que é claro, talvez a natureza deles não permita. Se eles for joio, aí não tem como converter. Mas nós estamos aqui pregando a verdade para todos. Eu não estou fazendo acepção de pessoas aqui. Todos que estão ouvindo, fariseu ou não, fale mal ou não, eu estou pregando. Isso é amar. Você acha que eu estou sendo inimigo deles, se eu estou falando a verdade? Até Paulo disse, se eu estou pregando a verdade, que é a única que salva eles e todos nós, eu estou sendo inimigo ou amigo? Amigo é. Se eu fosse inimigo, eu nem queria pregar para eles. Se eu fosse inimigo, eu nem estaria corrigindo eles. Se eu fosse inimigo de vocês, eu não estaria nem aqui, de graça, falando o que eu estou falando. Se eu fosse inimigo. Vocês não pararam para pensar? Você acha que eu estou aqui pregando de graça? De graça. Eu recebo um tostão. O que é isso? É amigo ou inimigo? Nem cobrando eu estou. Inimigo estão aqueles fariseus te cobrando. Inimigos são aqueles que para falar para você tem que cobrar. Esses são inimigos. Esses são Judas. Mas eu não sou inimigo deles. Pelo contrário, estou sendo amigo de vocês e deles por tabela. Porque às vezes é que vocês não têm senso de interpretação correto. Esse que é o problema. Se vocês verem uma mãe corrigindo uma filha, você vai dizer, essa mãe está errada. Não, a mãe está certa. É a filha que está errada. E a mãe ama, e por isso que está corrigindo. Está escrito lá, ó. Só se você for bastardo. Porque qual o filho que o pai não corrige? Agora, se você não tem correção, então você é bastardo. Bom, aí eu não posso fazer nada. Mas nenhum de nós aqui temos essas pessoas como nossos inimigos. Porque a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Debatemos com eles sim, falamos duro sim, mas não temos ódio deles não. Temos até pena, né? Porque vão sofrer lago de fogo, misericórdia. Temos até compaixão, mas só que não somos nós que decidimos que eles vão ser salvos ou não. Nós apenas pregamos a mensagem de salvação. Eles que têm que dar ouvido ao Espírito Santo que nos usa, que vai convencer eles do pecado, se eles aceitarem esse convencimento ou não, para se converter. Caso ao contrário, eu não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Agora, pare para pensar, quem que está sendo inimigo? Os que cobram, os que pregam de graça. Os discípulos pregavam de graça. Jesus pregava de graça. O evangelho é gratuito. Então quem são os verdadeiros inimigos? Ou vocês não têm interpretação? Mas eles nos tratam bem. Claro! Quem que não trata bem um cliente? Pare para pensar. Vocês nunca entenderam essa técnica de vendedor?
Por que você acha que aquele cliente que vai lá no banco e deposita lá 100 mil, 200 mil reais, tem um tratamento diferente de você que põe ali 100 reais? Tem ou não tem? Opa! Quando chega o cliente VIP, que já é cartão não sei o que ouro, mas não sei o que gold, e American Express, opa! Chama o cara lá no escritório, lá dentro da salinha, cafezinho e tal, manda uma secretária atender. Não é assim? Agora, por que eles fazem isso? Porque eles amam? Não. Porque o cara dá lucro pro banco. Dá dinheiro. Vocês entenderam por que vocês são, nesses lugares vocês são amados? Sabe por que vocês são chamadas amada? Senta aqui, minha amada. Amada, vem aqui para frente. Olha, abençoada chegou. Oh, glória. Vocês não entenderam ainda? Ah, vocês não entenderam. Por que vocês são escolhidas lá para cargo assim? Vocês são bonitinhas? Bom, talvez por beleza alguns galinhão lá te convidam assim, mas por outro lado, a maioria é por dinheiro. Ou não é? Diz aí. Não, confessa aí para nós aqui. Você tem coragem de falar aí, não? Tem coragem de... Pelo menos no pensamento, eu sei que no pensamento você é obrigado a concordar. Você não quer falar, você não quer dar o gosto, mas no pensamento é verdade. E é. Não adianta. Olha lá. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Então, nós não temos raiva, mas também não vamos aliviar, né? Também não vamos deixar eles tomar conta, não, né? Jesus amava, mas dava porretada. E quando era joio, bom, aí nós temos que separar também o joio. Bom, joio, o tratamento é diferenciado. Foi feito por Jesus, pelos apóstolos, e quem quer que seja que tenha Espírito da Verdade, vai tratar joio no chicote. Primeiro porque já está condenado. Não tem o que você fazer. Joio está condenado. Não tem o que fazer. Por mais que você ame, você vai ter que ver, vai ter plaga de fogo. E não é eu que faça eu não posso mudar isso aí, porque isso já é do Pai Celestial, é do agrado do Pai que isso eu faço e acabou-se, fim de papo. Por exemplo, quando o Senhor diz lá, o Senhor Jesus declara, lá em Mateus 25, né, 11, Mateus 11, 25, 26, aqui vai dizer assim, ó, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, porque assim te aprouve. Ué, Jesus podia fazer alguma coisa? O Pai que aprovou. O Pai que queria que os sábios entendidos não ficassem sem saber. E até hoje. Jesus não mudou isso aí. Não. O cara quer estudar, quer isso, quer aquilo, quer fazer teologia, pode fazer. Está oculto. Ih, vai gastar tempo. Pode fazer fila aqui dos caras que gastaram com estudo, pagaram, baixaram lá. Dá pena, né? Porque gastaram, jogaram dinheiro fora e não tem revelação, não tem dom. Pode ser até pessoas boas para falar assim, conversar com uma amizade natural, mas não tem dom. Se não tem dom, não adianta. O que você prefere? Você pode conversar com uma pessoa muito boa de conversa, como eles falam, bom de papo. Só que a pessoa não consegue te acrescentar nada. Não adianta. Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que, digamos assim, consegue fazer uma documentação falsa. Pense nos caras que sabem falar bem. Rapaz, eles falam bem, falam bonito, diz que não sei o quê, mas não adianta. Se você gastar dinheiro com ele para fazer essa tal documentação, você vai correr o risco de ser preso, porque ela é falsa. Você vai comprar lá na Praça da Sé uma carteira de motorista falsa, uma identidade, sei lá mais o quê, tudo você compra lá. E os caras são bons de conversa. Rapaz, se você marcar, eles te convencem. Só que depois que se comprar, você não está devidamente documentado. Não. Sabe o que vai acontecer? O dia que acontecer de você cair em uma blitz mesmo, rapaz, você vai ter que até denunciar eles, porque eles vão querer saber onde que você conseguiu, com quem que se comprou esse documento falso. Então não adianta. Vai acrescentar? Não vai. Então é melhor vocês fazerem pelas coisas certas. O caminho é estreito? É. O evangelho é gratuito? É. Entre por esse caminho, que é só esse que te leva ao céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai. Então não queira pegar atalho. Por que você tem que dar atalho na bleia de Zeus? É um atalho. E dos homens. Ou da maçonaria, não sei. Tem umas ali que já complicou.
Por que vocês querem fazer diferente? Por quê? Porque é pago? Não, é o contrário. Você vai pagar e vai perder, e vai perder. E não é que você vai perder só o seu dinheiro. Você vai perder que você não vai para a salvação. Você vai perder a única chance da vida eterna que só está em Jesus, só no verdadeiro evangelho, gratuito e de graça. Então, quer dizer, eu não vejo que essas pessoas são inteligentes. Inteligente é aquele que sabe tomar a decisão certa. Não, esse caminho aqui é estreito, é apertado, vou sofrer, mas é aqui que conduz à salvação. Opa, esse é inteligente. Ah, mas lá é fácil, lá eles pulam, oba-oba. Pois é, só que lá é mentira. Você pode até ter algumas vantagens aqui nessa terra, como a maioria tem, né? Só que depois... Pode ver, ó. Olha o que aconteceu com esses políticos. Tá aí, ó. Ganharam, roubaram, fizeram, aconteceram, e milhões para lá, e milhões para cá, e desvio. O que aconteceu? Foram para lá na cadeia. E os que não foram ainda, sabe qualquer hora vai ir. E se não for nessa terra, vai para o lago de fogo. Quer dizer, é vida. Pare para pensar. Você acha que é vida? Não era melhor ter um pouquinho honesto, dormir em paz, do que fazer tudo isso? Você acha que eles são inteligentes ou eles são burro? Burro. Assim são vocês, dando trela a esses políticos gospel metidos a pastores. Enganadores. Eles estão enganando-se a si mesmos. Eles enganam e são enganados. Olha. Porque eles enganam vocês, mas o diabo engana eles. Eles enganam e são enganados. E ambos vai para onde? Lago de fogo. Pare para pensar, meu irmão. Pare para pensar, minha irmã. Ninguém está sendo inimigo de ninguém aqui, não. Nós estamos sendo muito amigo. Nós estamos expondo aqui, nós aqui, ó, se expondo. É até demais. Isso é mais do que amigo. Isso é mais do que amar. Vocês não têm noção. Pode ver, a filha pode até questionar a sua mãe. Mas não pode dizer que ela não ama. E essa filha que questiona, que briga, que não aceita o que a mãe falou, se revolta, faz tudo errado, vai pagar caro. Muito caro. Ou se vai. Não é assim? Então, agora imagine você querer discutir, brigar com o Espírito da Verdade. O que vai acontecer com vocês? Veja lá o Estevão dizendo para os fariseus. Olha nós aqui, pelo mesmo Espírito de Estevão, dizendo para os fariseus. Até quando contenderei com meu Espírito, diz o Senhor. E por que Estevão estava falando isso? E para quem? E por quê? Porque eles adoravam o templo, a lei de Moisés, o sábado, o dízimo, etc. A liderança, o líder, mesma coisa. Eles não queriam perder as mordomias. O que aconteceu com eles? Pois é. Tá vendo? Então, irmão, você tem que entender o que é a palavra amar. Não no sentido, como é que nós podemos dizer, hipócrita. Você sabe que esses políticos, eles são hipócritas nos seus discursos. Não, eu amo o Brasil, eu amo os brasileiros, ama coisa nenhuma. Ama porque você vai votar nele. Depois que ele pega seu voto, tchau. Trouxa de você. Ou não é? Eu não sei, eu queria entender o que passa na mente de uma pessoa sã. Claro, eu só posso fazer essa pergunta. Uma pessoa sã, uma pessoa que não tem juízo, então nem dispensa a pergunta. O que passa de querer fanatizar uma pessoa que nem conhece? Eu fico assustado. Não conhece. Então, Lucas 6, ao que te ferir, Lucas 6, 29. Ao que te ferirás numa face, ofereça também a outra. E ao que houver tirado a capa, né, nem a túnica recuse também. Olha, ó. E dá qualquer coisa que te pedir, ao que te tomar. E o que é teu, né, não lhe torneis a pedir. Vai vendo. Ó. Como vos quereis que os homens vos façam? Da mesma maneira, fazeis vós também. Olha aqui, ó. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis?
Olha lá. Se também os pecadores amam os que os amam. Pois é. Sabe quem são esses pecadores que amam os que os amam? Mas adivinha? Os praticantes de iniquidade. Porque eles amam os pregadores, que diz que ama eles, mas o problema é que é negócio, comércio, pecado. É. É óbvio, né? Natural. Ora, amante vai dizer pro cara que ama ele. Talvez até mais do que a mulher dele, mas por interesse, dinheiro, sei lá mais o que. Vai vendo. Mas de repente a amante não quer o cara. A amante só quer aqueles momentos e a grana, mais nada. E a mulher, coitada, não, né? Tem que aguentar todas as aturações do cabra. Não é engraçado? Mas na cabeça desse tonto, desse que tem amante, ele acha que a amante ama mais que a mulher. Coisa nenhuma. Quem que lava as cuecas dele? É a amante ou a mulher? Aí, ó. Quem que atura ele? Tá vendo? Quem que tem que fazer comida? Quem que tem que aturar todas as, né? O chilique dele. Então, quer dizer, esse erro de interpretação é nojento. Vocês não entendem. Vocês têm que cair na real. Saber que o sistema, ele é manipulador. Ele é extremamente falso. Ele cria um clima que parece real, mas não é. Parece. Sendo que a verdade não é assim. A verdade não é assim. Veja só. Por que o Senhor Jesus ensinou nós juntar tesouro no céu e não na terra? Teu mestre Jesus, tem certeza? Você obedece os ensinos dele, conforme está escrito ali? Não junteis tesouro na terra? Ou não? Não, isso aí a maioria... Quem está no sistema não obedece. Primeiro ponto que você não obedece Jesus, vocês que dizem que tem, é que vocês juntam o tesouro na terra e não juntam no céu. Como assim, meu senhor? Pois é. Todo esse dinheiro que você dá lá, dízimo, oferta, patrocínio, coleta, seja lá o que for que você leva para essas empresas, que não é igreja, vocês não estão juntando tesouro no céu, e sim na terra. Enganados ainda. E praticando mentira e iniquidade. Aliás, os pregadores querem comprometer vocês. Porque se você não tiver comprometido, aí só eles que dançam. Mas quando você está comprometido, você é cúmplice, aí não é só eles que dançam, é vocês. Então, vocês são tão idiotas que vocês falam assim, eu dou meu dinheiro lá, o que eles fazem é... Não, quando você acabou de entregar o dinheiro lá, você já está cúmplice. Não tem mais como você escapar. Você já pagou. Você já praticou a iniquidade. Você não tem mais como... Diante do Senhor, você não escapa mais. Esse teu argumento não vai fechar. Nem adianta. Por isso que naquele dia, Senhor, mas eu profetizei, não vai adiantar. Não vai adiantar. Você pratica iniquidade. Você nem vai ser conhecido de Jesus. Olha que tristeza. Você passar a vida inteira pensando que você é conhecido de Jesus, e Jesus vai dizer para você abertamente, apartai-vos de mim, vós que eu não conheço, que praticais iniquidade. E o pior, vocês estão ouvindo aqui a verdade. Vocês estão tendo chance, toda vez que ouve aqui a verdade, para mudar. Mas não, e quem não quer é vocês. O Senhor está nos usando aqui com muita bondade e misericórdia, de amor, para estar todo dia falando aqui de graça, se expondo, sendo taxado, isso mais aquilo, para que vocês venham sair da mentira e receber a verdade. Vocês não querem? Quem que é o inimigo, então? Viu? Então essa palavra amai, você tem que saber o que é amar. Você tem que entender. Porque às vezes vocês vão dizer assim, esse cara não ama, ele fica falando dos ungidos. Mas que ungido? Quer dizer que quando Jesus ali, em Mateus 23, diz para aqueles fariseus, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Hipócritas, sepulcro calhados, cegos, que fica na porta, não entra, não deixa os outros entrar. Mateus 23:13, Mateus 23:15, você sai pela terra fazendo suas pregações, seus proselitismos, depois que converte alguém, transforma 2 vezes no filho do inferno. Você acha que Jesus não amava? Mas quem que Jesus estava amando? Aqueles caras? Não. Jesus estava amando o resto das pessoas que estavam ouvindo ele, os discípulos e a multidão. E revelando para a multidão e para os discípulos que aqueles caras ali não era bonzinho, não era filho de Deus, não ia para o céu, era joio, ia para o lago de fogo.
E é o que nós estamos fazendo. Quando Jesus falou, amai os inimigos, não era esses. Era aqueles que, por exemplo, vocês que estão... no sistema como vítima e até em algum momento nos odeiam, vocês não são nossos inimigos. E é para vocês que nós pregamos. Só que não queira que nós coloquemos o seu pregador, que esse sim é seu inimigo, e inimigo de Jesus, e inimigo da obra, que não vai dar certo. Então nós sabemos discernir. Você pode ficar tranquilo que o Espírito Santo nos dá discernimento quem é quem. O joio não tem acerto com eles. E não vai ter salvação também. Nem venha pedir oração para nós, se para aqueles o Senhor já nos revelou que é joio. Você vai perder. Eu não vou nem orar. E não vai pensar que eu tenho raiva dele. Não, aqui não, o Senhor não deixa. Não é desnecessário. Tem até uma proibição por esse, nem ore. Não vou orar mesmo. Se é um blasfemador, se é um joio, não vou perder tempo. Agora, não é porque eu odeio eles. Na verdade, é que vocês é que não sabem. Então vocês nós amamos, porque ainda tem chance de salvação. Mas eu não vou gastar essa energia que o Senhor nos dá de amar com joio. Bom, aí não vou. Então, o que Jesus fez em Mateus 23? Leia lá. Leia lá. Veja lá quando ele termina dizendo assim, ó raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Quando Jesus fala, vocês têm o pai do diabo que quer me matar, como é que pode? Então, quando Jesus falou, amai os inimigos, Jesus estava dizendo até para os próprios discípulos e o povo que estava pensando mal de Jesus, que achava que Jesus era inimigo, mas não era. Talvez vocês ficam nos pensando mal de nós, pensando que nós somos inimigos de vocês, e nós não somos. Inimigo de vocês são esses que estão cobrando, te agradando, bajulando, esses são seus inimigos. Inimigo de vocês, esses políticos bandidos que saem aí falando bem, tal, e rouba seu imposto, rouba não sei do que, quer taxar juros de você, quer arrancar o couro em você na gasolina mais cara, não estão nem aí. Esses são inimigos. E usado mesmo pelo inimigo. E aí? Como é que eu vou amar o joio? Então saiba que Jesus, quando falava entre amigos e inimigos, ele está falando daqueles que de repente vinham roubar sua túnica porque eram necessitados. Você está entendendo? Pode ver, aquele homem que foi assaltado, que ficou caído, machucado, e que o mestre da lei passou de largo, o levita também, os do templo, né? Diga-se de passagem. Que pregavam, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Pois é. Ainda que fez a pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Quem que eu tenho que amar? Aí Jesus desmontou a mentira deles, contando a parábola. Vinha um homem pelo caminho, foi tomado pelos assaltantes, ficou machucado, quase morto. Vinha pelo mesmo caminho, o mestre da lei, passou de largo. Olha lá. Olha os hipócritas que dizem e não praticam. Eles dizem que te amam, mas algum dia te ajudou? Quando você teve grandes necessidades, talvez desempregado, talvez te ajudaram. Quando? Ou se te ajudaram, teve algum interesse também. Só se você já pertencia à cúpula lá. Mas se você era um membro comum, eu duvido. Duvido. Ajudaram você a pagar o aluguel atrasado? Claro que não. Não. Pelo contrário. Não deixe de dar o dízimo, hein? Eu sei que o teu aluguel está atrasado, está sofrendo, mas olha, não deixe o teu compromisso com o Senhor. Quer dizer, ainda perturbava mais a sua vida para pagar primeiro para eles, para não tirar, para pagar o seu aluguel que estava atrasado. É assim. Belo amigo que eles são. Uma benção. E você chama de ungido ainda. Quer dizer, não é ungido, é fingido. Vocês têm que corrigir. Fala, pregador, você não é ungido, você é fingido. Não se ofenda, não. Fingido é uma coisa, ungido é outra. Ungido era Jesus, vocês são fingidos. Nem tem essa conversa. Muito bem. Então, a questão de amar, você tem que entender. Existem vários
sentido para a palavra amar. Tem o amar dos homens, o amar da hipocrisia, o amar dos políticos, o amar do amante, e tem o amor mesmo de marido e mulher, que é diferente, né? O amor de um filho, é outra coisa. Agora, aqui Jesus estava falando no sentido espiritual, no sentido pessoas, no sentido evangelho versus sistema religioso. Jesus não estava especificando, ele estava dizendo, olha, você tem que entender. Mas eles só iam entender depois. Você sabia que os discípulos só passaram a entender depois e não antes? Aqui era só um sermão, né, que ele fez, que nem o Sermão da Montanha, mas os discípulos só iam passar a entender, e vocês também, e nós também, se receber o Espírito da Verdade. Se você não receber o Espírito da Verdade, nem adianta você ficar lendo, relendo, você vai gastar e vai ficar sempre confuso. Quer ver só? Então, Jesus vai dizer aqui, o próprio Jesus vai dizer, quer ver? Acho que está em João 16, que eles não entendiam, que Jesus dizia para eles que eles não podiam suportar. Ele dizia, eu tenho muito que você, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, aí sim, né? Vocês vão entender. Quer ver só? Isso está lá em João 16. E aí que passou o entendimento para eles. Ó, pode ver, ó. João 16, 12 diz assim, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Essa palavra suportar, quer dizer, vocês não vão entender agora, porque o que eu tenho que te falar mais, essa revelação, só vai vir através do meu Espírito. Isso só a partir de Atos 2, quando eu e o Pai descer a vós e fazer vocês entender. Pode ver o versículo 13, ó. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, olha o Espírito de verdade aí. Lembra que está escrito lá, conhecereis a verdade vos libertará? Lembra também João 14, 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, é esse. E aqui ele enfatiza, ó, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele sim, ó, vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tá vendo? Ainda diz, ó, e tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Agora, se vocês não querem o Espírito de verdade, bom, então aí vocês vão continuar aí, perdido para lá e para cá nessa sinagoga, pagando e não pagando, indo e não indo, e confusão, e divisão, e briga, e sendo expulso, e sendo humilhado, e escândalo, e confusão. É assim. O problema não é você ficar lá se martirizando, gastando. Isso para mim não ia fazer diferença nenhuma, eu durmo em paz. O problema é que eu fico preocupado é que se você continuar lá assim, lamentavelmente, você vai parar no Lago de Fogo, não tem arrebatamento. Não tem. Ficarão de fora os mentirosos, vocês estão na lista lá. Ficarão de fora os que praticam iniquidade, vocês estão praticando. Olha lá. Tem jeito. E o pior, vocês estão acumulando mais problema para vocês. Então eu estou sendo amigo avisando. Sabe que tem um ditado que diz, quem avisa amigo é? Pois é. Jesus disse para os discípulos. Né? Tanto é que ele chegou até a dizer, ó, ele falava, a eles não é dado entender, mas a vós é dado entender. Mas por que ele dizia a vós é dado a entender? Porque eram aqueles que andavam com Jesus. Somente eles tinham o privilégio de aprender porque Jesus ia passando para eles. Mas aqueles que não queriam seguir Jesus, opa, tá fora. Então, vocês querem aprender, mas vocês não querem andar com Jesus. Vocês querem andar lá com os fariseus. Bom, lá vocês não vão aprender. Não vai. O Espírito Santo não vai ensinar vocês lá. Não vai.
Então essa teimosia de vocês de querer ficar lá, perde a sabedoria, perde os dons, perde tudo. Claro que vocês têm lá a bajulação deles, mas é só também. E o galardão de vocês é aquilo ali. Mais nada. E não tem jeito. Bom, entrando para essa questão, deu para entender, né, um pouco o que é amar. Então, o verdadeiro amigo é aquele que te fala a verdade, que te aconselha, que até te exorta, fala, não, isso aqui tá errado, não faz assim. Isso aí vai dar errado, não funciona. Cara, não vai por ali, esse horário é ruim. Esse é amigo. Você não pode usar esse esquema maligno do sistema que tudo pode. Não tem problema. Tem problema sim, como que não? Por exemplo, eu não vou dizer para vocês que vocês têm que levar o seu dízimo. Não, eu não vou porque eu sei que é uma mentira. Eu não posso passar por cima da verdade que já me foi revelada. Por mais que você fique bravo comigo, eu vou dizer, isso é uma mentira, é um engano, não faça isso. Agora, se você não quer amizade comigo porque você acha que eu estou sendo teu inimigo, que eu estou te mostrando uma verdade, bom, é um problema seu. Mas não tem como se justificar diante da verdade. Então, tá claro aí, né? O que é amar? Amar é falar a verdade. Amar é levar as pessoas ao evangelho da verdade. Amar é corrigir quando for necessário. Amar é chorar com os que choram. Se alegrar com o que se alegra. Mas na verdade. Eu prefiro perder a amizade, mas não deixo de falar essas verdades. Aliás, já perdi muitas. Não me interessa, mas falei. Acabou. Você tem que falar. 1, 2, 3 depois, mas falei, então tudo bem. Então, agora, uma vez que você fala, entrega a verdade e a pessoa não quer, a partir dali você lava as tuas mãos. Você está livre daquele sangue inocente. Pronto. Mas fala aí. Mas assim você vai ser uma pessoa sempre com poucos amigos. Não interessa. Mas falei. Não quero saber se é família, se é pai, se é mãe, se é tio, se é tia, se é primo, se é... Não interessa. Falei. Se é pastor, falo. Agora vão me proibir de eu falar uma verdade que o Espírito Santo me revelou que é o Espírito de verdade? Aí não, né? Aí não tem como. Não interessa. Você tem todo o direito de não querer, mas não tem o direito de deixar de falar o que eu tenho que falar. Isso eu não tenho. Você tem todo o direito de dizer, eu ouvi tudo isso aí e não quero. Ótimo, direito seu. Mas eu já falei. A minha parte eu já fiz. Você não pode deixar de eu fazer a minha parte. E vocês não vão me calar. Nem pense. Bom, vamos entrar aqui na questão das curas, né? Que Jesus também fazia bastante. E uma bênção, né? Olha só. Então, em Lucas 9, voltando lá a Lucas 9, que nós já estava até lendo também, aqui diz sobre Lucas 9, 6, ele diz assim, e dito isto, cuspiu na terra, com a saliva, né? Fez um lodo e untou em todos os olhos do cego. Foi quando ele curou aquele cego, e ele mandou aquele rapaz, aí disse, vai, levanta-te, vai no tanque de Siloé, né? Que significa enviado. Foi, pois lavou e voltou vendo. Então os vizinhos, aliás, João, né? Desculpa, irmãos. João 9, 6. Estou lendo aqui em João 9, 6. Então os vizinhos, aqueles que dantes tinham visto que era cego, quer dizer, as pessoas que conheciam esse homem, né? Diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Quer dizer, eles estavam atônitos. Poxa, eu conheço esse homem. Era aquele lá que ficava sempre lá cego pedindo lá. Uns diziam, é este, confirmava. E outros, parece com ele. E aí o próprio cego respondeu. E ele disse, sou eu. Disse depois, como se tem abrido os olhos? Quer dizer, as pessoas estavam perguntando, como que você... Que milagre, quem que te fez esse milagre? Como é que você abriu teus olhos? Como é que você está enxergando?
né? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus, ele só sabia que o nome era Jesus, fez os olhos, né, um lodo, né, olha lá, e untou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé. Fui eu lá, lavei, então fui, lavei-me e vi, quer dizer, passei a enxergar. E disseram, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Lembrando que quando ele só sabia que o nome era Jesus, lembrando que até então ele não estava enxergando nada ainda, completamente cego, de nascença, e Jesus apenas passou, né, uma espécie de um lodo nos olhos dele, uma laminha, certo? Até então não está enxergando nada ainda, mandou ele até tal tanque de Siloé, certamente alguém levou ele pela mão, né, até lá, e quando ele passou a enxergar, não tinha como identificar Jesus, não sabia, ele só sabia que o nome era Jesus, porque se ele ouviu falar, mas não conhecia ele visualmente, não chegou a ver ele ainda. Bom, aí começou. Aí levaram, pois, aos fariseus. Olha só o problema. Levaram para onde? Para os fariseus. Irmão, se tem uma coisa que dá problema, é você lá nos fariseus. Tanto se consultar, perguntar, tudo que você vai fazer nessa sinagoga vai trazer problema espiritual para a sua vida. Principalmente diante da verdade, que é só o Espírito de verdade que ele dá. Toda vez que você vai lá se consultar, seja a mínima coisa que você vai lá fazer, uma pergunta, uma consulta, você vai ter problema. Porque é fariseu. Porque eles estão ali com outro objetivo. Não tem nada a ver com o evangelho da verdade. Eles estão ali para ganhar dinheiro. Eles são comerciantes da fé, são mercenários. Não adianta. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes era cego. Olha, ó. E era sábado. Olha só o problema. Esse tal de sábado, irmãos, é terrível. Coitado daquele povo. Imagine esse coitado das pessoas doentes no dia de sábado. É um terror. Imagine você no dia de sábado. E que Jesus, vamos imaginar, que Jesus ia estar passando naquela tua rua, naquela tua, sei lá, tua viela ali, não sei, uma única vez. E essa única vez era sábado. E os fariseus não queriam que você recebesse cura no sábado. Não, tem cabimento uns demônios desses? Pare para pensar. Não, é um negócio assim, ridículo, gente. É demoníaco. Eu conheço empresas dessas que não aceitam cura. Só pode ser demônio, só pode ser coisa do demônio. Imagine você dizer para as pessoas, não, você não pode porque é sábado. Quer dizer, o coitado sofrendo, morrendo, cego, sei lá mais o que, não podia porque era sábado. Mas aonde que eles tiraram essa ideia? Da onde nós já sabemos. Aí, ó. E era sábado quando Jesus fez o lodo. Ele abriu os olhos. Você vê que só porque foi no... Gente, é um negócio nojento. Gente. Por isso que a gente tem um repúdio dessas pessoas. Quer dizer, é um cego, né? Que fica pregando sábado para os outros. Lei. Isso já caducou, já acabou. Ainda bem que o nosso mestre Jesus, poderoso como é, venceu a morte e o inferno e acabou com esse negócio. Ainda bem. O que é isso, gente? E abriu os olhos. Aí, ó. Tornaram, pois, né, também os fariseus a perguntar. Olha os fariseus. Como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre meus olhos, lavei e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam, não, esse homem não é de Deus. Olha só a conversa. Olha só a inveja do demônio. Tá vendo, irmão? Às vezes você recebe um milagre, você vai querer contar lá numa CCB da vida, você vai ser gongado. Você sabia? Você fica horrorizado. Você sabia que vocês não podem? Olha só como é que o negócio é maluco. Você não pode testemunhar, glorificar o Pai Celestial, porque ele te curou. Seja na rua, na praça, não interessa onde ele te curou, no hospital, sei lá. Você não pode ir lá contar se não foi através deles. Eles não gostam, eles ficam enciumados. Tem que ser fariseu, né? Vocês sabiam disso?
Por exemplo, de repente, você recebeu um milagre de Jesus. Maravilha, Jesus te curou. Você fica felizíssimo da vida. Dá glória, conta para todo mundo. Olha, estou feliz hoje, Jesus me curou. Benção. Mas lá vão estar. O que é isso? Mas não é uma igreja? Não é. Parece, mas não é. Quer dizer que eu não posso entrar lá como, digamos assim, testemunhado, né, que eles chamam de... Já chamam você de testemunhado. E se na hora do testemunho lá, que eles dão um espaço no microfone, uns 20 minutos, se você se levantar lá e contar que recebeu um milagre na sua casa ou na rua, que Jesus te curou, eles ficam bravos. Vão dizer que você é sectário, não sabe o que está falando, e se alguém pôs a mão na sua cabeça e te curou, é curandeiro. Não, pense. Isso é coisa de fariseu, só pode ser, ter outra explicação. Continuando. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha, irmãos. Não. Não, olha só o que é. Por isso que toda vez que eu vejo essas pessoas dizer que guarda sábado, ao princípio a gente fica com pena, mas ao mesmo tempo não dá, né? Porque é muita informação. É muita idiotice. E eles lêem bastante. São pessoas inteligentes. Mas tapado, cego, fanático. Espírito de fariseu. Eu já lembro dos fariseus na hora. Quando eu vejo um desses caras aí falando que é fariseu. Falou que guarda sábado, lei, não sei o quê, decálogo. Fariseu. Olha lá. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, dizia outros. Como pode? Olha outros já o que diziam, fora os fariseus. Ó, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Eita, aí que enfureceu os fariseus. Né? Os fariseus já estavam dizendo que Jesus era pecador. Aí tinha outros, que não era da sinagoga, ainda bem, né? Geralmente as pessoas de fora é mais inteligente. Qualquer pessoa que está fora de qualquer sistema religioso tem por capacidade lógica ser mais inteligente. Tem ou não tem? Tem, ué. Até um ateu se torna inteligente mediante esse povo. Tem ateus aí que é inteligentíssimo. Ia responder com mais sabedoria. Mas se for fariseu, é contra. Por isso que sistema religioso não dá. Não dá para endossar mais nada. Placa, parede, tô fora. Olha, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Como pode? E havia dissensão entre eles, quer dizer, começaram a discutir, não, mas pode, não pode, não pode, porque pecador não guarda o sábado, porque como é que pode o decálogo, o que Deus escreveu com o dedo santo, mas quem que é esse tal de Jesus que vem com... Vai vendo, o Senhor do sábado, o próprio mestre, o verbo encarnado ali. E os caras, veja como é, e o detalhe, o sistema, ele é cego mesmo. Porque eles não têm nenhum discernimento espiritual. Quando você vê alguém do sistema falando contra vocês, pode saber que é cego. Eles são cegos. Tem nenhum pingo de discernimento espiritual. Não sabiam que era o próprio mestre, o Senhor de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele, inclusive o sábado. Ele era Senhor do sábado. E esse cara, não, é pecador. Não, é o fim, né, gente? Não, imagine o mestre Jesus nos dias de hoje. O que ele ia fazer com esses fariseus adventistas, né? Ah, que dó. Imagine. Que dó. Tornaram, pois, a dizer ao cego. E tu, que dizes? Daquele que te curou, que te abriu os olhos. Quer dizer, foram questionar, olha só. O cego, vendo toda aquela confusão, o cego falou, engraçado, esses caras devem estar contentes que eu estou curado. Agora fica discutindo que o que me curou é pecador e não é. O cego falou, mas esse povo acho que é xarope. Deve ter tomado alguma coisa aí, né? Não deve ser normal. Irmão, religioso fanático é xarope. Em alguns momentos, tem que às vezes até mandar internar. Tornaram, pois, a dizer ao cego, e tu, que dizes daquele que abriu os olhos? E ele respondeu, ué, que é profeta? Olha lá, e os judeus, porém, não creram que ele dissesse que ele tivesse sido cego. Você vê, olha só, os fariseus já, né, estavam rebatendo que Jesus era pecador porque não guardou o sábado. Oh, que dureza. Que era transgressor do sábado. Viu, irmão? Viu, irmão? Vocês aí que não guardam o sábado, como esses fariseus cegos adventistas, você é pecador.
Não adianta o que você fala lá, você é pecador, você é transgressor, você vai para o inferno, você não tem o selo, você não é justo. O Pai Celestial, meu Deus, eles são tão estúpidos que eles querem guardar uma coisa que não foi dado nem para eles, nem para eles. Os judeus, porém, não creram, quer dizer, os judeus eram incrédulos mesmo, não creram que aquele homem tinha sido curado. Deve ter sido uma farsa aí, né? E realmente tem alguns lugares aí que tem uns trambiques aí, né? Olha. E o que agora viste, enquanto não acharam, né? Olha, quanto não chamaram os pais do que agora havia, então quer dizer, vamos tirar a prova, foram buscar os pais. E esses pais aqui, podemos até usar eles como referência, são vocês. Vocês estão nessa situação, digamos assim. Porque vocês amam frequentar a sinagoga. E tem um medo terrível de ser expulso de lá, pelos líderes. Porque os caras lá mandam, os caras te adestraram de tal maneira e botaram medo de vocês. Você sabe que tem animais, quando é adestrado, é colocado medo. Depois, alguns mudou essa técnica, mas mesmo assim tem que botar medo, porque como é que você vai adestrar um animal sem dar voz de comando para ele, botar medo, ameaçar ele? Infelizmente é assim. E vocês receberam isso aí. Vocês foram adestrados. Quando você vê esses caras fanáticos, você já pode dizer, ô adestrado, vem cá, só uma pergunta aí. Você é adestrado, né? Você não morde não, né? Senão eu vou chamar o teu adestrador aqui. Então você tem que falar assim, você não vai falar assim, ó, não vou contar pro teu pastor, não, vou contar pro teu adestrador. Eu vou ligar pro teu adestrador. Não fale que é pastor, porque aí não, é errado. Não é. Então fala assim, ó, eu vou ligar lá pro teu adestrador, hein? Vou ligar lá e falar que você não foi bem adestrado, não. Você tá querendo morder aí, ué? Você é doido? Então, foram buscar os pais. E perguntaram, dizendo, este é o vosso filho? Não, olha só. Já até desconfiava que o filho não era dos pais. Quer dizer, vamos confirmar se é mesmo. É que naquela época não tinha identidade, essas coisas, né? Então eles tinham que perguntar mesmo. Aí, ó. E vós dizeis que ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Quer dizer, vós dizeis, ainda desconfiava do que os pais estavam falando que ele tinha nascido cego. Aí, ó. Seus pais, versículo 20, João 9, 20. Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho, quer dizer, confirmaram afirmativamente, e que nasceu cego, também confirmaram. A cara dos judeus deve ter caído, né, o semblante. E continuou. Mas como agora vê, não sabemos. Certo? Não sabia mesmo, porque eles não estavam lá. Eles não estavam ali na hora que Jesus curou. Nem o cego só sabia que o nome dele era Jesus. Certo? Então, de um certo modo, eles não sabiam. Porém, tem um detalhe. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Mas só que aí tem um detalhe. Aí eles sabiam. Certamente que sabiam que foi Jesus que curou. Só que tinha um problema. Eles podiam até não ter visto Jesus curar, mas sabiam que foi Jesus que curou. Certamente que o cego já tinha falado. Olha, mãe, pai, foi um tal de Jesus que me curou. Aí que está o problema. Então eles negaram, olha aqui, ó. Aí disseram, não, ele tem idade, pergunta-lhe a ele. Ele mesmo lhe falará por si mesmo. Agora veja o 22. Veja o versículo 22. Seus pais, quer dizer, os dois, hein? Né? Disseram isto porque temiam. Temiam quem? Os romanos? Não. Os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido, tá? Que se alguém confessasse ser ele o Cristo, ou Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Eita, que dureza. Você sabia, irmãos, que nós não podemos confessar, testificar do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele não habita nesse lugar, que eles expulsam você de lá? Ou, primeiro que ele não habita lá mesmo.
e que ele habita em nós. E que a doutrina que eles pregam não é deles. Pois é, a doutrina desses caras aí, ó, não é de Jesus, nunca foi. Então, eles odeiam. Esse evangelho da verdade gratuito que vocês ouvem aqui, ó, lá não pode ser pregado, anunciado. Mesmo que eu leia somente o que está escrito. Lá não pode. Você sabia disso? Não pode. E agora? Que situação? Olha lá. Os pais tinham falado aquilo porque senão ia ser expulso da sinagoga. Vocês não querem esse evangelho da verdade? Vocês não têm coragem de assumir o verdadeiro Jesus que está chamando vocês, que nunca te cobrou dízimo, não vai cobrar, que não te cobra nada, que é de graça, que te ama, que derramou sangue por você, que quer convencer você do pecado e da justiça, que quer levar você para o céu de glória? Você não confessa lá. Você tem medo. Você tem medo de chegar para aquele impostor e dizer, olha, o adestrador, impostor, não sei como é que te chamar, mas olha, o negócio é o seguinte, eu não vou mais pagar a mentira do dízimo, tá? É mentira e não vou pagar. E mais, também não vou pagar esse luz e água da igreja, porque aí não é igreja. Nunca foi. É a tua empresa, CNPJ e tudo. Que aí no cartório eles vão ver lá, eu já te provo já. Então não vou pagar também. Igreja sou eu. Igreja somos nós aqui, essas pessoas aqui. Agora, isso aí não. Então a igreja, que são pessoas, e nunca foi parede, então você não paga a luz e água da igreja. Pare de ser enganado também. Isso é mentira. Está escrito em lugar nenhum. Você nunca viu Pedro, Paulo falar assim, ó, vocês têm que trazer as ofertas para pagar a luz e água da igreja. Você nunca viu isso. Não tem. Até porque nunca construíram parede nenhuma. Então agora vocês têm que decidir. Ai, mas você falar assim, vamos expulsar. Ah, então você está com medo. Ah, você está com medo de ser expulso. Ah, entendi. Bom, se você tem medo, então não saia, né? Se você foi adestrado e te ensinaram que você sair de lá, você não vai para o céu, não tem salvação, continue pagando a mentira do dízimo, continue frequentando lá, não saia de lá. Simples. Agora não vem me dizer para mim que você está na verdade. Irmão, é interessante quando as pessoas assumem. Porque a coisa mais triste é o cara falar uma coisa de que não é. Já pensou alguém te apresentar uma identidade falsa? Você sabe que a pessoa não tem aquele nome. Você sabe que não é aquela mesma pessoa. E a pessoa querendo se passar. Você fala, meu querido, cai fora daqui. Você não é, não. Vocês estão aceitando falsos, dizendo que é, mas não é. E o Espírito Santo não testifica, então não é. Só que vocês não têm coragem. Aliás, nem era necessário vocês falarem, simplesmente tchau. Claro que a obrigação de vocês tem de avisar aquelas pessoas que estão ali, porque são seus amigos, vocês, né, conhecem, são pessoas que vocês tiveram até já uma amizade bacana. Por obrigação, você tinha que avisar eles também. Quer dizer, mas se você é covarde, então não adianta. Porque Jesus pregava, falava, curava, libertava e não tinha medo dos fariseus. Ainda chamava eles de hipócrita. Ainda chamava eles de ser pouco calhado. Ainda chamava eles de raça de víbora. Ainda dizia que quando eles transformavam alguém na mensagem dele, era 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Só vocês que têm medo. Não sei porquê. Bom, sabemos. Não tem espírito da verdade. Então, irmãos, a questão de milagre e cura é o dom que foi dado. E quem tem esse dom pode exercitar. Agora, o que eu acho engraçado nos dias de hoje, você sabe por que a maioria que pode até ter recebido esse dom, mas ele não exercita mais com verdade? Porque ele não quer sair da sinagoga. Os discípulos tinham o dom? Tinha. Pedro curava? Sim. Mas ele tinha sinagoga? Não. Ele cobrava dízimo? Não. Ele fazia chantagem? Não. Ele ia em qualquer lugar? Ia. O problema é que esses caras agora são elites, né? Eles só atendem lá no templo do Mamon. Porque você indo lá, você tem que pagar. E esses caras que estão lá, que diz que tem dom, mas diz que não recebe nada, estão vendidos. Porque o que eles estão fazendo lá? Porque eles dizem assim para você, não, irmão, você tem que trazer aqui na igreja. Ué, vai entender um negócio desse. Por que Pedro
não disse para o Senhor, quando o Espírito Santo falou para ele, ó, você tem que ir lá na casa do Cornélio, vai com eles não duvidando, por que Pedro falou, não, manda o Cornélio vir aqui na igreja? Conversa. É o Pedro que teve que ir na casa de Cornélio. Não tem essa. Não existe. A igreja são nós, pessoas. Então, tem que ir lá. Nós somos guiados, enviados, e de graça. De graça recebei, de graça dai. Então, vocês aí que estão, talvez até se usando do nome de Jesus para curar isso, mais aquilo, e está cobrando, ou diz que não recebe, mas está lá cooperando para que os mercenários cobrem, ou vocês são, como é que eu posso dizer, estão lá pela fama, pela glória, ou estão lá por medo, pois é, isso é iniquidade. A iniquidade multiplicou tanto que o amor de vocês pela verdade esfriou e vocês se venderam e hoje são adestrados do sistema. Simples assim. E o que eu posso falar? Então quer dizer, irmão Samuel, que os milagres existem? Sem dúvida. Os dons estão aí. As pessoas que oram, buscam, recebem. Agora, se você vai buscar um dom para depois ir lá no sistema, não. Isso é pecado. Você tem que ajudar as pessoas, onde quer que o Senhor te enviar, seja na rua, na praça, no hospital, não interessa. O evangelho que nós pregamos é aqui, em qualquer lugar, também não cobramos nada. Então esse que é o problema. E talvez é um dos questionamentos que as pessoas fazem. Ué, mas por que a gente não vê milagre? Também vai ver como. Como é que Deus vai dar o dom de milagre se a pessoa já quer se vender, já quer fazer comércio, já quer ganhar dinheiro, já quer virar empresário, já quer abrir uma empresa? Isso é uma vergonha, gente. Então a iniquidade multiplicou. E talvez por isso que está difícil. Aliás, o dom da palavra, cadê? É difícil também. Não é só o dom de cura que está difícil. Poucos que tem. Os verdadeiros que estão fora. Mas a maioria não tem. E se receberam, perderam, porque se venderam. É que nem o Judas, teve uma oportunidade, mas na primeira ele já traiu Jesus, vendeu. Então vocês aí que estão no sistema, por mais que vocês possam dizer que vocês estão servindo, entre aspas, o outro Jesus, né, porque é outro, e vocês estão vendo todo esse comércio e concordam, Jesus não está nesse negócio aí não. Não é Jesus que está. Não. Primeiro que Jesus vai dizer na cara de vocês, apartai-vos de mim, vós que eu não conheço, que praticais iniquidade. Pronto. Então, não vai resolver nada. É tempo das pessoas receber os dons e usar gratuitamente. Sempre. Todo e qualquer um que você encontrar que diz que tem um dom, ou até mesmo que tenha, mas que ele vai fazer a indagação, que você tem que ir lá, que você tem que pagar, pronto. Pode cair fora que é lobo. Ou pregue a verdade para ele para ver se ele se converte. Tem que sair dessa loucura, porque tá doido, tá que nem o profeta Balaão. Está querendo se usar dos dons de Deus para vantagem, ganhar dinheiro. Não vá. Não aceite. Ore porque o Senhor tem poder para te curar também. O Senhor é espírito, irmãos. Claro que ele vai usar dos seus servos, das suas servas. Mas se os servos e as servas se fizerem negligente, ele usa de quem ele quer. Ou ele mesmo faz por conta própria, porque ele é Senhor. Ele não é dependente, ele apenas conta conosco, é diferente. O Senhor não é dependente de mim. Claro que não. Ele apenas conta comigo. Se eu continuar obedecendo o Espírito dele, ele vai continuar me usando. Se eu não quiser, ele levanta outro e pronto. Acabou-se. Ele não precisa. Por isso que ele é Senhor. Está entendendo? Simples assim. Se nós somos membro do corpo, por exemplo, se um dedinho começar a incomodar muito, dedinho, né, sei lá, ficcionou, vai no médico e fala, você tem que amputar. Ué, não tem outro jeito? Não, tem, então amputa. Então corta esse dedo aí, acabou, porque eu não vou morrer por causa de um dedo. Fico só sem um dedo, como disse Jesus, né, se teu dedo pecado, arranca, mas entra no céu. É o que Jesus vai fazer. Se você começar a fazer muito doce aí, Jesus te abandona, você tira do seu corpo, põe para fora, e põe outro no lugar e acabou-se. Jesus não vai amputar, ele apenas tira você.
que está desligado na terra, está desligado no céu, acabou-se. Ó, desliga esse membro aí, está desligado, pronto. Aí você fica desligado. Como muitos já estão. Um dia tiveram, mas se desligaram. E Jesus tira mesmo. Arranca o castiçal, acabou-se. Tem conversa. Então é isso aí, abençoados. 21 horas e 40 minutos, já até ultrapassemos o horário aí. Os demais aí, irmãos e irmãs, Facebook, WhatsApp e todos os demais aí. Como vai também estar sendo gravado. Então, fica para todos aí, amém? Que tenha aí uma ótima noite, um bom descanso, na paz do soberano e salvador Jesus Cristo. O pessoal aí que está acompanhando, né, pelo Facebook, está aqui o irmão Anderson Santos, a irmã Maria Simões também está lá, tem Silva, né, que também está ali, tem aqui a Clarice Gomes, tem o José Augusto que está lá também, irmã Edna, Burati, tem, quem mais aqui? O Devanir, enfim, os irmãos aí que acompanham, né? Estão sempre aí no Facebook e está sendo bênção. É isso aí. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, deixa aí registrado. As pessoas vão estar respondendo. Tem o André também, o André Silva, que está ouvindo aí. Tem o Anderson Santos também. E os demais aí. Fiquem todos na gloriosa paz, uma boa noite, bom descanso a vocês também. Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir, estaremos nós todos juntos aí, amém? Quem mais aqui que vai estar? André Silva está aí, enfim, é isso aí. Bom, encerrando aqui a programação, fiquem todos na gloriosa paz, até uma próxima oportunidade, e Maranata vem, Senhor Jesus, e até mais. Uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença, é a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar.